Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho, são 19 horas e 43 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: o deserto mostra quem é nós. Pastor, porque o senhor, toda vez que vai fazer um vídeo, o senhor fala a hora, a data, o tema? É importante. Daqui vai ver o vídeo. Um trabalho espiritual, pessoal, ele tem início, meio e fim. Nós trabalhamos dentro dessa ordem, dessa visão. Amém? Então, o tema do nosso discurso hoje, ele é um tema muito polêmico, porque nós vivemos praticamente uma vida quase que inteira no deserto, nessa não, no deserto. Mas você sabia que tem deserto que não foi Deus que te colocou? Você sabia disto? A Bíblia diz que o profeta Elias, em uma época bem distante, creio que há mais de 3.000 anos atrás, ele estava no auge da sua jornada ministerial e ele se tornou muito polêmico naquele país, porque ele lutou contra uma autoridade poderosa, que era Acabe. Ele não aceitava a maneira que Acabe conduziu o povo de Deus. E ele estava lutando contra os profetas de Baal, contra os profetas falsos daquela época. E Elias, ele fez um desafio louco no deserto e teve êxito no seu desafio, ao ponto de ele libertar o povo de uma escravidão global daquela época, porque o povo estava vivendo uma vida de idolatria, uma vida de engano. O povo, ele não servia nem a Deus e nem a Baal. Ele vivia em cima do... E geralmente quando você está em cima do muro, você está visível às flechas que voam no início de uma guerra. Se você não sabe, antes de uma guerra estourar, primeiro chove o quê? As flechas. Você não sabia disso não? É as flechas. Mata as primeiras fileiras, né? Os líderes sacrificam primeiro as fileiras, as primeiras fileiras, e depois que vem a cavalaria e vem o combate braçal. Então quando você está em cima do muro, você não sabe se você quer servir o diabo ou se você quer servir a Deus. Você está em cima do muro. É por isso que tem pessoas que vivem uma vida servindo o diabo e servindo a Deus. De manhã ela serve a Deus como é que está o nome daquela... nas igrejas tem as irmãs se reúnem, como é o nome? Para fazer o quê? A consagração, a oração. E à noite a pessoa, ela se envolve em outros segmentos. Mas na verdade ela não serve nem a um e nem a outro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se você servir o diabo,
naturalmente você vai enfesar quem? A Deus. Se você servir a Deus, naturalmente você vai enfesar quem? O diabo. E aí? Pastor, quem eu devo servir? Você tem que servir a quem é o teu pai. Se Deus é o teu pai, você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida, você tem que servir Ele. Você não pode deixar o deserto da tua vida levar você para o pecado, levar você para as orgias, levar você para infidelidade, para desobediência. Amém? Amém. Então você tem que sair de cima do muro. Geralmente o lado esquerdo é dado para quem? Meu Deus, teólogo, o cara que entende de Libra, uma profetisa ali, um jovem ali que deve ser o mestre das letras. O lado esquerdo nós identificamos que é quem? Deus. Deus? Os bodes ficam do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. O lado esquerdo representa quem? Diabo. O diabo, pessoal. E todo mundo com medo. Meu, será que é Deus? É Deus? Olha só, pessoal. Será que é Deus? Eu acho que é Deus. Gente, vai ser colocado do lado direito e do lado esquerdo. Os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado o quê? Direito. Então você tem que sair de cima do muro. Porque se você partir pro lado do diabo, tem um que vai ter misericórdia de você e vai fazer o quê? Vai te arrancar de lá com mão o quê? Forte. Como foi feito com o povo de Israel. Mesmo um povo maligno, um povo safado para poder desobedecer a Deus. Misericórdia. É um povo ruim. Foi aquele povo de Israel, aquela raça que saiu de lá da primeira légua. O povinho que Deus falou assim, ó, eu vou matar todos eles, Moisés. Eu vou matar tudo. Mas Moisés intercedeu por eles. No final eles atrapalharam a vida de quem? Moisés. De Moisés. Então você tem que escolher um lado, meu amigo. Você não pode viver de maneira errada, de maneira descontrolada. A Bíblia diz que o deserto, ele é crucial na vida de cada um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mas você sabia também que os incrédulos vivem o deserto? As pessoas que não servem a Deus vivem o deserto. Mas o deserto que Deus permite você andar, que você entrar, é para poder desmascarar aquilo que você não sabe que tem dentro do seu coração. O coração, ele é um órgão que, ao nosso entendimento, ele é uma bomba. Não é uma bomba? Que bombeia o sangue para as regiões do nosso corpo, para que nós conseguimos ficar o quê? Animado, flexível. Tirou o sangue, o que acontece? Tu fica enrijecido, porque o Espírito que faz com que as tuas células elas continuem vivas, ele é tirado. Quem sabia disso? Nem eu, estou sabendo agora. Isso é uma revelação de Deus. Você vê que às vezes Deus nos dá entendimento de coisas que a gente não sabia. Então você precisa alimentar esse espírito para que essas células, falei certo? Elas não venham ficar o quê? Enrijecida. Só que Satanás, ele está o quê? Cauterizando a mente do povo. Ele está cauterizando a mente dos incautos,
Para quê? Para eles desobedecer a ordenança de Deus. Você sabia disso? Quando você desobedece uma ordem do Espírito Santo, você sabia que você fica mercê das autoridades que governam o inferno? Você sabe o que é uma potestade? Quem sabe? Potestade é um governo de Satanás. É uma autoridade que ela entra no meio da sociedade, entra no meio das autoridades para causar o quê? Discórdias, divisões. Porque aonde tem coesão, tem união. Você pode observar, hoje é sexta-feira. A gente está falando de quê? Do amor. Quando você se desentende, vamos chegar lá no deserto, calma aí. Com a tua parte principal, que é a tua esposa, acontece o quê? Uma falta de coesão, uma falta de união. E é onde o que acontece? O deserto, ele traz também o quê? As feras. Quem já sabia disso? No deserto tem feras? Tem, pessoal. Tem feras. Tem o escorpião, tem a serpente, tem os como é que é o nome? Coiotes, não é isso? Coiotes, que são as feras. E se você não tiver em coesão com quem é para estar de coesão, tua esposa, teu namorado, tua família, essas feras, elas vão entrar e vão dizimar a tua família. A desobediência à palavra de Deus, às vezes você não desobedece isso daqui porque você não mas você desobedece uma liderança, você desobedece o teu pai, você desobedece a tua mãe, você desobedece a sua esposa. Ela é uma autoridade? Sim. É. Você desobedece o teu avô. E nisso a Bíblia diz que as potestades, que são espíritos, eles não são espíritos terrestres. Amém? Amém. Eles são espíritos que trabalham no ar. É por isso que muitas das vezes você encontra a tua cabeça confusa. Você não sabe. Às vezes é uma confusão de pensamento louca, sabe? Uma ansiedade, uma perturbação, uma agonia na cabeça, no espírito. E você não sabe o que fazer. Mas experimenta quando você estiver assim, ler a Bíblia. Você imediatamente vai ter o quê? Paz. Porque isso significa que o teu espírito, ele não está sendo alimentado. Então, dentro de você, você está ficando atrofiado. Você já viu pessoas atrofiadas aí? Ela tomou um tombo e ficou paraplégica. Ela não anda, ela não fala mais. Mas quando a palavra de Deus vem, o homem de Deus coloca a mão sobre esta pessoa e ela crê. Não basta só nós crer, ela também tem que crer. Ela é curada. Você sabia que Satanás sabe que a tua fé em Jesus Cristo, ela dura 200 anos para a tua descendência? Mesmo você morto, a tua fé fala. É por isso que ele não quer que você ouve a palavra de Deus. A palavra, a tua fé,
ela vai ser lembrada durante 200 anos pelos teus patriarcas, é isso? Não é? Os teus descendentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe o que é espíritos hereditários? Geração em geração. Geração em geração. Boa! Oi, minha filha. Tá amável hoje, hein? Geração em geração. Na minha vida tinha um demônio chamado espírito da vida sentimental. Ele não permitia que eu fosse feliz na vida sentimental. Eu descobri através da palavra de Deus. Deus revelara para mim. Então eu comecei a usar a minha fé contra este mal. E eu o venci. Como que você sabe que você venceu? Pelos... Filho, que filho? Pelos frutos. Olha a graça. Olha só que delícia gostosa que está do meu lado. Não é? Esse é o fruto. Você viu? É bom, né? Você falar com gosto, né? Com prazer, né? Não é bom? Vocês acham isso cafona? Não. Eu falar que a minha mulher é gostosa, bonita. Não é? Isso não é legal? Isso é o prazer da conquista. Mas o que foi que me levou a conquistar este prazer e saber que tinha um demônio lutando contra a minha vida sentimental? O deserto. Lá eu descobri. É no deserto que você descobre o que atua na tua vida, pessoal. A Bíblia diz que antes de Jesus oficializar o seu ministério, ele foi para onde? Para o deserto. Durante 40 dias E 40 noites. Aqui na Bíblia mostra um pouquinho da tentação de Jesus. Mas a Bíblia diz que foi diversas tentações. Olha só o que está escrito aqui no site de sexta-feira que nós temos da igreja Ministério Apoio aos Soldados Feridos. Ih, mudou, pastor? Mudou, pessoal. Agora é ministério. Misericórdia, é assim que funciona. Olha só o que diz. Pastor, onde está? Não, você vai, vem cá. Ah, não. Já era. Isso aí, tem que atacar. Feia, espero ter esquecido. Isso aí, pô, se esqueceu, eu vou atacar. Ela veio no silêncio, ainda bem que eu escutei. Olha só o que está escrito. Eu vou ler um texto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que guardar e prestar bem atenção nessas palavras, porque ela é crucial para te mostrar o que está acontecendo. Aleluia, Deus. Já falei para você que existe uma autoridade que luta contra nós. E o nome dela é o quê? Potestades. Ela só trabalha nos filhos da desobediência. Então, se você está cometendo alguma desobediência, pode ter certeza que ela está operando na tua vida, disseminando o quê? Destruição. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivo uma vida tão gostosa, cara. Tão boa. Mesmo no deserto. Eu tenho o prazer de viver todos os dias. Você sabia disso? Sabe por causa de quê? Porque Jesus, Ele me guia. Aleluia. Você tem que deixar Jesus te guiar. Você sabe por causa de que às vezes você fica angustiado, atribulado? Porque você não deixa Ele te guiar. Ouve a voz dele. Pastor, como é que é a voz dele? Vou comer esse biscoito aí, fica mostrando. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Quem sabe? Me dá aí 3 exemplos aí. É como que a gente consegue ouvir a voz de
Uma é a Bíblia, que a Thaís falou lá. Palavra de Deus. A outra... Oração. Hã? Oração. Não, é quando você ouve a voz do pastor. E a outra é quando você ouve a voz da sua esposa e do seu esposo. Mas pastor é incrédulo. Quem disse que Deus não usa ele? Quem disse que Deus não usa ele? Quando você ouve a voz do seu filho. Pastor, mas é eu que tenho que orientar. Tem pais aí que... Vou nem entrar nesse mérito para não me processarem. Aí eu ser obrigado aí vocês vender a casa de vocês para me ajudar a pagar. Amém? Visitar, pastor. Se for pra cadeia vai ser uma maravilha, né? Olha que delícia. Dentro da cadeia pregando o evangelho. Hã? Eu vou junto. Não pode, só eu, né? É, mas eu tenho que ir lá te visitar. Amém. Se tiver visita aí, tiver melhor ainda. Tem, pastor, tem. Amém? Então, Sério. ouve a voz de Deus, povo santo. Às vezes, o problema que você está vivendo, ele é para te modificar, ele é para te salvar. Amém? Olha o que diz. O deserto mostra quem é nós. Não precisa ninguém dizer para você quem é você, porque o próprio deserto fala quem é você. O deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água. Fica com fome e não encontra comida. Fica com calor e não encontra sombra. No deserto estamos completamente vulneráveis. Viu? O deserto, ele acaba com a tua humanidade. O deserto, ele acaba com a tua resistência. E se você tiver um grãozinho de mostarda dentro de você no deserto, você se torna um homem, uma mulher, um jovem poderoso após o deserto. Porque basta você ter um pouquinho de fé e acreditar na palavra de Deus, que Ele cuida de você. Olha só o que é o deserto. A Bíblia diz que eles andaram 40 anos e a roupa não envelheceu. Pegou a visão? 40 anos! E a roupa, tu bota a roupa 5 meses já tá acabada, não tá? Não é? 40 anos. Tu compra um tênis aí de 500 conto aí, ele se acaba rapidamente em 2, 3 anos, não é isso? 40 anos, a pecata deles não acabava. Quem sabe o que é pecata? Chinelo, sandália, na linguagem de hoje. Chinelo, Kenner, Havaiana, na linguagem de hoje, tá? Entendeu? Então, olha só o que é viver pela fé. Tudo teu se conserva. Aí ele diz aqui, ó: não podemos nos esconder no deserto. Não tem como, pessoal. O deserto mostra você. O deserto revela. Não tem jeito, ele vai mostrar o que de fato e de verdade está dentro da tua natureza. Por isso que eu perguntei, se você ganhasse um tapa na cara, você revidava ou você dava outra face? E aí? Uns falaram que puxaram 38, né? A faca, outro pegava uma madeira, a outra falou que deixava por isso mesmo. Mas será que nós estamos prontos para esses atos? O Senhor Jesus, ele falou assim, ó: se te baterem em uma face, dê a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha,
Se te pedirem a camisa, dá também o casaco. E aí, será que nós estamos prontos para esses ensinos? Será que você daria mesmo a outra face? A outra face, pessoal, não é que a pessoa vai dar o tapa na tua cara, não. É quando a pessoa começa a falar mal de você, quando a pessoa começa a falar fofoca de você, você dá outra face. Dá outra face. Pegou a visão? Ignora e dá outra face. Porque eles vão tudo vir te pedir conselho. Eles vão vir tudo se arrastando, pedir ajuda. Oração. Cedo ou tarde eles vão vir se arrastando, dizendo assim: verdadeiramente você é homem e mulher de Deus. Aleluia. Por quê? Porque você deu uma face. Você ignorou aquilo que foi falado de você. Quantas pessoas falaram mal de você? Quantas pessoas caluniaram você? Inventaram fofoca de você? E anos depois, ela pediu a tua outra face. Será que você deu ou você deu a face que foi ferida? Você lembrou daquilo que fizeram com você? Olha só o que é ser de Deus, pessoal. Às vezes as pessoas, elas me chamam, às vezes as pessoas, elas acham que a gente é meio doido. E a gente é doido mesmo. A gente é maluco mesmo. Porque a pessoa fala mal da gente, a gente vai lá e ajuda. A pessoa calunia a gente vai lá e ajuda. A gente dá comida pra pessoa, a pessoa depois de comer vai lá e fala mal de você, fala que você deu capim pra ele comer e você vai lá e ajuda de novo. E depois vai lá, fala mal de você de novo. Olha, teve gente que já até me processaram. Da minha família. Minha própria filha me processou. Será que eu mostrei a face machucada ou eu mostrei a face que não foi machucada? É assim que tem que ser, pessoal. Jesus, quando estava morrendo na cruz por mim e por você, ele poderia falar assim: Senhor, mata todo mundo. Deus ia fazer o quê? Matava na hora, pessoal. Acabava com a humanidade. Jesus falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A luta contra a carne e o sangue era na época de Davi. Hoje a tua luta é contra as potestades, as autoridades de Satanás que governa este mundo tenebroso sobre a nossa cabeça. O mundo, pessoal, ele não está no governo de Deus. Você vive em um mundo que está governado pelo diabo. É por isso que você encontra as pessoas, muitas das vezes, tu passa, tá rindo pra você, quando você volta, tá com ódio de você. Às vezes, quando você se aproxima da cruz, que é do Senhor Jesus, você começa a ter interesse nas coisas de Deus, as pessoas ficam tudo com ódio de você. Você pode observar, para de buscar, para de alimentar o teu espírito, começa a fazer tudo de errado, que você vai ver, todas aquelas pessoas do mundo negro vão voltar. Mas quando você começa a se aproximar de Jesus, todo mundo o quê? Some. Aí olha só o que diz aqui, ó. Não podemos nos esconder no deserto. Da mesma forma, nós podemos esconder de Deus. Nós não podemos esconder de Deus. Precisamos nos abrir. Se abrir. O que é abrir? Contar minha vida para todo mundo, não é? Não. Ser verdadeiro com Jesus. Quem lembra dos dois ladrões na cruz? Todos os dois foram para o quinto dos infernos, não foi? Não. O do lado direito e do lado esquerdo.
Quem foi que se arrependeu? O do lado direito. Ele falou assim: mestre, lembra-te de mim quando você chegar no teu paraíso, no teu reino. Jesus falou para ele assim, ó, mas tu viu ele pedindo perdão? Não. Ah, mas como é que é isso? Se a Bíblia diz que a gente tem que pedir perdão. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Instantaneamente, pessoal. Perdão não é você chegar assim, me perdoa, eu me arrependo. Perdão é você mudar a sua ótica. É um giro de 360 graus. Eu vivia em prol de Baal, do pecado, da mentira, da negridão. Quando eu ouvi falar de Jesus, eu mudei completamente a minha regra de viver. Eu deixei o pecado, eu deixei a mentira. Não significa que eu não vou pecar e que não vai vir oportunidade para eu mentir, porque o deserto ele vai me colocar em situações continuamente para provar a mim mesmo. Se o próprio Espírito Santo provou o Filho dele, você sabe quem é Jesus? Quem sabe? Quem é? Quem sabe quem é Jesus? Filho de Deus. Filho de Deus. Que Deus entregou Jesus na mão do diabo ou dos homens? Dos homens. E quem levou Jesus para o deserto? O próprio Deus na persona do Espírito Santo. E tu tá pensando que o Espírito Santo fez alguma coisa? Não. Isso aí é meu pensamento. Fez isso, ó. Só observando Jesus. E quem veio tentar Jesus? O próprio, o principal de todos. Ele veio tentar Jesus. E Jesus o venceu porque o seu espírito estava o quê? Alicerçado, nutrido. Será que você tem guardado essas mensagens que o Espírito Santo tem dado para você diariamente? Será que você tem dado valor a essas mensagens que chegam no teu WhatsApp pelas lideranças diariamente? Ou você fala assim, que chatura, vou até bloquear. Vou até bloquear. Fala sério. E eu sei que você bloqueou. Só que eu não quero te expor. Eu falo, poxa, bota a tua foto lá no perfil, pessoal, por favor. Poxa, tem que botar a foto. Quando não aparece a foto é porque você fez o quê? Bloqueou, cabeção. Tô te ensinando para você não ficar dando mancado. Você acha que a pessoa não sabe do outro lado que você bloqueou ela? Se você bloqueou ela, você está bloqueando quem? O Senhor Jesus. Você tem que bloquear a pornografia, você tem que bloquear a masturbação, você tem que bloquear estar se relacionando com o homem lá fora. Você tem que se bloquear dessas pestes, desses pecados aí. Mas não bloquear da palavra de Deus. Quantos que um dia, pastora Rose, falaram assim, para de ficar mandando essa mensagem chata pra mim. Falaram pra pastora Rose. Como é que estão elas, pastora? Umas estão entregando o ministério, outras não querem mais servir a Deus porque acham que não foi chamada. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. E foi entregue para quem? Para as potestades do ar. E a potestade do ar que está regendo a vida dela, está causando confusão na mente dela. Ela já não acha que
tem condição de servir, que não pode servir, que não tem esse chamado, porque o diabo ele começa a minar o espírito dela de uma tal maneira, em vez dela se alimentar dos pensamentos de Deus, ela fica se alimentando dos pensamentos do diabo. Deus é contigo. Amém? Amém. Então cuidado, pessoal. Uma coisa eu vou explicar para você. Antes de Deus fazer qualquer coisa na vida de vocês que nos ouve, primeiro Ele revela para os seus profetas. O milagre só chega na tua vida quando nós sabemos. Porque para você ser abençoado, precisa ser delegado. Senão você não sentaria nas cadeiras. E outra coisa, quando eu estou na posição de sentado, eu estou na posição de aprender ou ensinar. Então para de querer ser líder. Seja servo. Quando você for servo e Deus vê que você tem condição de servidão, Ele te coloca como o quê? Como líder. Para de querer posição. Para de querer fama. Porque a fama só vai trazer problema para você. Lembra de Elias que eu falei que ele venceu 850 profetas. Quando ele terminou de vencer 850 profetas, o que chegou para ele? Uma carta. Entrega o Elias para mim. Quando Elias terminou de ler a carta, o que aconteceu? Ele fugiu para o deserto com medo. Mas o cara não venceu 800? O deserto daquela perseguição provou quem era ele. Se escondeu dentro de uma caverna. Ali Deus falou assim: tá fazendo o que aí, Elias? Não, me abandonaram todo mundo, eu tô sozinho. Mas quem disse pra você que você tá sozinho, Elias? Não, me abandonaram. Agora eu tô, em outras palavras, eu tô sendo perseguido por Jezabel. Elias, eu conservei 1.140, se eu não me engano, joelhos que não se dobraram a Baal. Aleluia. Você não está sozinho. Nunca esteve. E Deus falou assim, ó. Deus ainda deu uma insistência. O anjo foi lá, deu um pedaço de pão para animar o cara, deu um copo de água para o cara se animar. Mas Deus olhou, pastora Rose, e falou assim: não tenho condição de usar esse cara mais. Esse cara não vai ter condição mais. Elias, vai, unge, se eu não me engano, Jeú e Eliseu. Unge Jeú, eu não sei se foi Jeú. Não precisa não. Os mestres ali, eles vão botar lá no rodapé lá o que houve lá, se eu falei errado. Unge ele rei e Eliseu profeta no teu lugar. O deserto que ele mesmo entrou mostrou quem era quem? Ele. Pessoal, quando Deus ele não vê que pode te usar mais, Ele vai escolher um da tua descendência. Quando Satanás vê que ele não pode usar mais aquele elemento, ele escolhe um da descendência. É por isso que você vê pais viver uma história e os filhos vivem a mesma, não muda nada. Porque tem um demônio hereditário que está vindo de geração em geração, quebrando a tua semente para que ela não vive a fé sobrenatural.
Rau. Porque no dia que você pegar a fé sobrenatural, exercer ela até o fim, ela vai alcançar 200 gerações tuas. E é muito forte isso, pessoal. Porque foi dada ao homem uma vivência de 80, né? 80 anos, né? Então quer dizer, 2 séculos você vai estar vivo na fé dos teus contemporâneos. Mas e quando este mal, ele consegue matar a tua semente? E quando este mal consegue arrancar o grãozinho de mostarda que está dentro de você? Como é que vai ficar a tua descendência após? Olha só o que está escrito aqui. Passagem? Não. O que Deus nos ensina no deserto, primeira lição, no deserto, depender de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus. Não existe água, sombra, nem abrigo. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vinha de quem? De Deus. É por isso que você me vê falando com esta eloquência, com essa determinação. Por quê? Porque eu vivo da fé. Eu vivo da fé. No dia que eu perder esta fé, está amarrado em nome de Jesus. No dia que eu perder esta comunhão, está repreendido em nome de Jesus, eu já não vou viver mais da maneira que eu vivo. Eu vou viver uma vida de fracasso. Eu vou viver uma vida de derrota. Olha o que é a fé. Quem lembra que eu estava pedindo para vocês me ajudar, que eu precisava de uma ferramenta, e essa ferramenta nós íamos mexer no trabalho da igreja? Tá aí. Foi eu? Foi nós. Você está vendo o que é fé? Às vezes você tem fé para abençoar a vida de outras pessoas, mas não tem fé para sustentar a sua própria vida. Mandar fé para outras pessoas é mole, pessoal. Eu quero ver você sustentar a tua própria fé na tua própria vida. Acreditar na tua própria vida. E eu criei. Eu criei que Deus ia chamar à existência a uma rainha que ia me fazer feliz e ia me dar condição de fazer a obra de Deus, cuidar dos interesses do meu Senhor. E está aqui, ó. Não tem nada melhor do que você falar de algo que você lutou e mostrar a prova. Tem um ditado popular que diz aí, né? Mata a cobra e faz o quê? Mata a cobra e faz o quê? Mostra a cobra morta, pessoal. Né? Vai mostrar. É, rapaz, vocês estão demais, hein? A carne, quando fala, fala pesado, né? A natureza é complicada, né, do homem, não é? É a cobra morta, balançando, não é? Então, pessoal, o teu deserto, ele tem que produzir para você frutos. Amém? Poxa, pastor, já está em 44 minutos, não vai entrar um versículozinho aí, não? Relaxa, vamos botar um versículo para depois os mestres ali não falar nada ali. Rapaz, o cara pegou 40 minutos, não falou um versículo. Ele só citou um versículo, mas não falou onde estava. Vamos ler versículo, vamos ler. Se você quiser pegar na íntegra, você vai lá no site. E agora eu vou entrar no versículo, senão vai me dar problema. Vamos lá? Lá no livro de Lucas 4, 1, 2. Porque o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Porque o Espírito conduziu Jesus para o deserto.
Deus, pelo seu Espírito, conduz-nos ao deserto para nos purificar de tantas coisas que não correspondem à vontade dele em nossas vidas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lê aí, Lucas 4, 1, 2. 40 dias foi tentado pelo diabo, e aqueles dias não comeu coisa alguma. Terminava ele finalmente e teve fome. Amém? Às vezes, senta aí, minha criança, meu amor, minha princesa do vovô. Vou falar assim, que senão o pessoal pensa outras coisas lá do outro lado, né? Gente, ele tá falando com quem? Mas eu vou até gravar agora. A mente humana. Mas eu vou até gravar agora. A mente humana tem que ter aqui o outro lado da gravação, porque tem que mostrar que tem criança aqui que eu tô falando com ela, né? Que coisa é essa? Eu repreendi. Eu escrevo. Amém, pessoal? Amém. Deus. Você sabia que quando você faz jejum, quem é que está fazendo o jejum de 21 dias? 1, 2, 21 dias que a gente está fazendo. Para quê? Para ser batizado com o Espírito Santo não, só é isso? E ser amarrado o demônio enganador, caboclo lírio. É a peste que fala que é Espírito Santo. Fale em língua lindamente, tá? Olha, canta em língua, mas para enganar os incautos. Então o jejum é para ser batizado e queimar o enganador, para ele não entrar. Porque se ele entrar primeiro, tu vai falar em língua que é uma beleza, mas vai viver uma vida desgraçada. Mas quando o Espírito Santo entra, aí já era. Aí Satanás sabe que vai ser 200 anos de guerreiros que vão ser criados contra ele. Porque você vai dar essa descendência ao resultado que Deus quer. Amém? Amém. Rapaz, é muito forte. A gente vai se relacionando com Deus. É o jejum, pessoal. E Deus, ele vai te revelando, ele vai te ensinando. Eu conheci uma mulher lá no Kauai. Ela falou assim, ó: eu quis aprender, eu queria ler a Bíblia. Eu não sabia. Eu falei: Espírito Santo, eu quero ler a Bíblia. E o Espírito Santo: então vá lá e lê. E hoje ela é influente na leitura, pessoal. O outro é o quê? Cego. Ele só podia pregar em uma igreja se ele falasse tudo sobre escatologia, angiologia e um bocado de coisas da teologia. E você se formou ontem? Eu não formei nada. Deus me ensinou tudo. E quando ele subiu no altar, meu amigo, ele deu... Amém? Amém. Tudo isso é proveniente de deserto. O deserto, ele te ensina tanta coisa. O deserto, olha, o deserto é crucial, pessoal. Gostaria que o senhor explicasse melhor a respeito dos 3 desertos. 3 desertos, agora me pegou, hein? 3 desertos que a pessoa se coloca. Vamos lá, a pastora Rose tá com a visão, tá com a palavra. Levanta, meu amor, Não, minha mas glória. eu quero que o senhor fale. Não, levante, obediência. Vamos lá, minha querida. Alimenta esse povo. A paz para todos. E joga no fogo, a gente põe no fogo, né? Como hoje está sendo falado sobre o deserto, aí todo mundo pensa que todo deserto é de Deus, né?
Mas não é. Deus deixou